A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos de volta com o nosso Tema Livre aqui na Nova Era TV. E mais uma vez, meu abraço ao meu irmão, amigo Alaircel, acompanhando a gente aqui nos bastidores. Marcelo, não sei se você teve a oportunidade de conferir nesta semana que passou a Expo Lages 2022 e quero fazer uma rápida avaliação do evento, dizendo que foi surpreendente o positivismo de toda esta feira diante das adversidades políticas que nós estamos vivendo nesta instabilidade nacional. Aliás, um assunto que foi amplamente aberto, até inclusive no dia do lançamento oficial da Expo Lages, os discursos das autoridades foram dirigidos exatamente à questão política nacional e deu para sentir que há uma enorme temeridade de parte dos segmentos que fizeram parte da feira, principalmente do agronegócio, quanto ao que pode vir a acontecer no Brasil depois do dia 30 de outubro. Exatamente isso que está pesando em muitas situações do empreendimento, não só na Expo Lages, obviamente, mas conversando com empresários, muitos estão com os empreendimentos praticamente parados, poucos investimentos, até ver o resultado das eleições em 30 de outubro. Deu para sentir que se houver essa diversidade política, ideológica diferente do que muitos querem, o Brasil vai entrar numa situação bem complexa, né? Diante do que aguarda, digamos assim, após o resultado das urnas, caso se confirme, então, a vitória de um dos lados. Mas, enfim, a Expo Lages, de qualquer forma, foi um evento diferenciado depois de 2 anos parado, em função da pandemia do coronavírus, e voltou, mesmo quase sem recursos, não houve aporte do governo do estado, um pequeno aporte da prefeitura municipal, enfim, os empresários acabaram se organizando, se cotizando entre si e acabaram então criando um belo evento. Todos os estandes comercializados, principalmente na área interna, com 3 meses de antecedência e logo em seguida também o fechamento de todos os espaços externos. E o que se viu foi uma movimentação linda de animais, da indústria, do comércio, de prestadores de serviços e uma pesquisa muito interessante foi trabalhada pela ACIL, colocando que mais de 80% dos participantes da Expo Lages recomendam a outros empreendedores a participação no evento em 2023 e também confirmaram presença já em 2023. O presidente da ACIL, o Carlos Eduardo Delis, o Caco, chegou a dizer que haverá a necessidade de uma ampliação dos espaços dentro do Parque Conta Dinheiro por conta do crescimento da Expo Lages. Uma prospecção de pelo menos 33 milhões em negócios no decorrer do ano ainda, após as visitações de cerca de 20 mil pessoas dentro da Expo Lages nesses dias de acontecimento. Uma particularidade, Céu, que eu percebi no dia da abertura oficial, do lançamento oficial da Expo Lages, a ausência dos nossos deputados estaduais, tanto Márcio Machado quanto Lucas Neves. Lucas ainda deve ser o assessor especial do governador, de Carlos Moisés, né, aqui na Serra Catarinense, mas nem nessa condição ele apareceu. Esteve presente a Carmen Zanotto, a deputada federal, mas representando o governo do estado esteve Juliano Chiodelli, da Casa Civil, e também o presidente da Santur. Foram os dois que estiveram, então,
na Expo Lages em nome do governo do estado de Santa Catarina. Havia uma expectativa de que a vice-governadora, Daniela Rainer, também comparecesse, mas bem lembrando que no dia da abertura choveu demais no final da tarde e ela não conseguiu, então, chegar até a Serra Catarinense, viria de avião, lá de Florianópolis, não conseguiu, não haveria teto e não teve condições. Então, este foi o resumo do que aconteceu na Expo Lages e os organizadores estão de parabéns nesse sentido. Para nós fecharmos o primeiro bloco, trocando agora totalmente de assunto, eu participei recentemente na Câmara de Vereadores de uma audiência pública que tratou da mobilidade urbana da cidade de Lages. E olha que a gente tem comentado algumas vezes sobre mobilidade aqui no nosso programa, e eu tive a oportunidade de falar, inclusive me inscrevi entre as pessoas que quiseram se pronunciar. Citei alguns exemplos da necessidade de Lages melhorar essa situação dos semáforos na cidade. Nós vemos uma quantidade enorme e que praticamente trava a cidade. E as pessoas que participaram na tribuna concordaram comigo, muitas delas concordaram comigo, de que a cidade está travando praticamente, e em horários específicos, pior ainda, né, no meio-dia, no início da manhã, no final da tarde, e os semáforos realmente estão se tornando um problema dentro da cidade. Algo deverá ser feito nesse sentido, pelo menos houve essa concordância, basicamente, do que eu falei, de que poderiam retirar pelo menos a metade dos semáforos da cidade, trocando por rotatórias. E aí, alguns até argumentaram de que na Belisário Ramos ficaria muito complicado, porque não teria como. Eu digo simples, aumenta o diâmetro das pontes, simples, é só fazer um investimento de aumentar o diâmetro das pontes junto à avenida e fazer uma ampliação e ter, porque a Avenida Belisário Ramos é larga, poderia ter realmente uma rotatória grande e as coisas funcionarem. Toda Dom Pedro I também poderia ter, e até mesmo na Camões, por que não? Na Avenida Camões poderiam ter as rotatórias. Quer dizer, a cidade de Lages poderia eliminar praticamente de 50% a 70% dos semáforos. E aí, mas daí o lagiano não sabe usar rotatório? Como não sabe? Faça então um trabalho de educação no trânsito, faça um controle enorme, as pessoas aprendem, chegou na rotatória, há então um controle absoluto de quem entra primeiro e deixa a coisa girar. Também citei a necessidade de um elevado, talvez aqui na Duque de Caxias, com a Belisário Ramos, que a cidade tem que pensar grande a partir de agora para o futuro daqui para frente, nos próximos 30 anos, e não apenas coisas aleatórias ou paliativas, né, diante de uma necessidade emergencial. Isso, inclusive, pensando lá na BR-282, em um viaduto também enorme, né, junto ao Lages Garden Shopping, que está se tornando um problema seríssimo. Aquela região é a que mais está crescendo na cidade de Lages, e eu não sei por que as nossas autoridades, os nossos técnicos ligados a essa mobilidade urbana, tanto da parte do município, tanto quanto do DENIT, do governo federal, não agem nesse sentido. Sem contar outros problemas que até agora não foram solucionados, caso da duplicação da BR-116 até a Bernec, né, que se prometeu que isso seria um projeto imediato, basicamente, lá na 116, até agora não saiu do papel, e as nossas autoridades não estão cobrando. Fica aí uma dica para que os nossos vereadores comecem a martelar nesses assuntos. É realmente uma medida bastante importante. Falei até com o secretário hoje de planejamento, o jovem vereador, o Córdova, eu não lembro exatamente o nome dele, mas o Córdova, né, ele realmente tem uma proposta de dinamizar a cidade de Lages. É um garoto ainda, mas ele é preparado, ele é formado no meio, e ele não está, por acaso, na Secretaria de Planejamento hoje da Prefeitura de Lages. Então, ele poderá realmente criar um nome muito forte, o dele, né, fortalecer o nome dele diante das ações que ele poderá tomar para que a cidade de Lages se desenvolva nesse campo da mobilidade urbana. Está realmente na hora e tem que ser uma coisa imediata.
que busquem recursos, que busquem planejamento e que se atentem a essa necessidade, porque não deve apenas ficar no campo da discussão sem que haja a praticidade de tudo isso. É nesse ponto que nós acabamos participando, então, dessa audiência pública. Aliás, praticamente a imprensa, só estava eu lá, basicamente, participando desta audiência pública como jornalista e participação mais ativa, falando a respeito dessas iniciativas e do que eu penso para a execução desse projeto na cidade de Lages, tá bom? Nesse segundo bloco, vamos trazer uns assuntos interessantes sobre o debate da Band e a situação da política em Santa Catarina. Aguarde 2 minutinhos. Posto Copacabana, você abastece com combustível de qualidade, tem o melhor atendimento e ainda desfruta de uma grande loja de conveniências. Vem fazer uma visita e abastecer conosco. Posto Copacabana, Avenida Belisário Ramos, Lages, Santa Catarina. Muito bem, amigos, de volta com a segunda parte do nosso tema livre. E quero me referir um pouco sobre essas eleições do segundo turno, tanto em Santa Catarina quanto a nível nacional. Eu acompanhei atentamente o debate realizado pela TV Bandeirantes na noite deste último domingo. E primeiro, fazer uma menção à metodologia usada neste debate, numa forma totalmente diferente. Saiu por completo daquela mesmice de um mediador, controlando 1 minuto, 2 minutos para cada lado, aquela história toda, e mostrou uma face diferente para os candidatos, em que eles tiveram 15 minutos cada um, com uma liberdade enorme para falar o que bem entendessem, e diante disso, nos questionamentos, nas acusações, eles poderiam se defender na hora e apresentar as suas propostas. Aliás, propostas foi o que menos apresentaram, né? Foi uma condução diferente de parte deles, com acusações de todos os lados. E o que eu pude observar é que um dos candidatos, o Jair Bolsonaro, acabou sendo o melhor contemplado com o tempo dado, basicamente, porque ele tem exatamente farta munição para poder questionar e apontar as ações do governo petista, tanto de Luiz Inácio Lula da Silva quanto de Dilma Rousseff, logo em seguida. Então, diante do que eu pude observar, Bolsonaro deu de braçada, basicamente, neste debate da Band, com esse novo formato diferenciado. No primeiro momento, eles conseguiram assimilar bem o tempo e terminaram praticamente juntos, mas no segundo bloco de 15 minutos, o Lula se perdeu muito diante das colocações de Jair Bolsonaro e na tentativa de se defender, talvez tenha perdido o controle, bastante nervoso, acabou usando todo o tempo dele, deixando para Bolsonaro quase 7 minutos ainda de conversa. Aí Bolsonaro se deitou, né? Foi até o fim dos seus 7 minutos falando o que bem entendia, porque Lula já havia acabado o tempo dele. Então, deu para entender, basicamente, esse tipo de debate, como é que as pessoas poderão avaliar a partir da condução de cada um e fazer uma espécie de julgamento. Exatamente isso, as pessoas precisam julgar quem é um, quem foi um, quem é o outro e quem foi o outro. Ou seja, analisar exatamente as pessoas, as conduções práticas políticas, o que foram eles no passado e no presente, para que possam julgar o que há de melhor
para governar o Brasil. É uma coisa extremamente séria. O Brasil precisa estar realmente mobilizado diante dessa necessidade. E aí, você, eleitor, terá uma responsabilidade muito grande nesse sentido. O lado que você escolher terá que assumir a responsabilidade depois, tá bom? Basicamente isso que eu tenho a dizer com relação à questão nacional. Por outro lado, em Santa Catarina, estamos acompanhando a movimentação dos candidatos Jorginho Melo e também o candidato do PT, o Décio Lima, neste segundo turno. Numa prévia, numa pesquisa já divulgada na semana passada, Jorginho Melo aparece com quase o dobro do percentual de Décio Lima, do petista Décio Lima, nas eleições para o segundo turno. Então a prospecção é realmente de uma possibilidade muito grande da eleição de Jorginho Melo para o governo de Santa Catarina, se formos avaliar então todo esse percentual que ele está recebendo, e até porque Santa Catarina tem uma cultura mais conservadora e basicamente deve votar num candidato conservador. Praticamente 70% do eleitorado é conservador em Santa Catarina e a situação não deverá mudar muito do que as pesquisas estão mostrando. De qualquer maneira, nesta quarta-feira agora, estará em Santa Catarina, também na cidade de Joinville, o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva, numa tentativa de reverter, então, esta vantagem do candidato conservador, do candidato liberal Jorginho Melo, e também do próprio Lula em Santa Catarina, uma vez que Jair Bolsonaro tem ampla vantagem nos percentuais de votação. Aliás, a cidade de Joinville, entre as maiores cidades do Brasil, foi a que teve maior percentual de apoio a Jair Bolsonaro, quase 70%, 68% de votação para Jair Bolsonaro, quase se repetindo o que aconteceu em 2018. Então, Joinville é basicamente uma cidade conservadora e lá estará Lula. Não sei como ele vai enfrentar, basicamente, o eleitorado adverso a ele nesta cidade, a maior cidade do estado de Santa Catarina. Mas ele estará presente, de qualquer forma, tentando reverter essa situação. Já anunciou que não vai caminhar e sim andar num trio elétrico, num caminhão bastante alto, por algumas ruas da cidade de Joinville. Então, basicamente isso vai acontecer com a presença de Lula em Santa Catarina. E o que nós estamos, então, acompanhando, eu participei de um questionamento dos candidatos num debate, numa entrevista, melhor dizendo, na TV Barriga Verde, em Florianópolis. Fiz alguns questionamentos a eles e gostei até das respostas. Eu não tive ainda a oportunidade de conferir o que o Décio Lima respondeu, mas o que o Jorginho Melo respondeu foi sobre a 282, o que ele faria então para dar a sequência dos projetos de duplicação da 282, e perguntei a ele se depois de tudo pronto ele autorizaria o pedágio. Ele concordou que sim, que seria a única forma depois de manter a 282 com a privatização, com o pedagiamento. Uma particularidade com relação à possibilidade então de Jorginho Melo vir a ser eleito é com relação à deputada federal Carmen Zanotto. Conversei com ela na Expo Lages, na abertura, naquela quinta-feira. A Carmen não disse sim e nem não, mas ela me disse que há muitas coisas que ela gostaria de ter feito em algumas regiões em Santa Catarina, quando ela assumiu temporariamente a Secretaria da Saúde, num período em que a vice-governadora assumiu também o comando do estado, a Daniela Rainer assumiu o governo de Santa Catarina. E naquele período a Carmen ficou um mês, basicamente, como secretária de Estado da Saúde, e ela teve naquela época um diagnóstico muito grande de muitas necessidades em algumas regiões do estado de Santa Catarina, e que ela gostaria de fazer um trabalho diferenciado na visão dela como enfermeira, como política, e tudo isso ela tem diagnosticado ao longo do trabalho junto ao parlamento, e sente que Santa Catarina está precisando de algo diferenciado no campo da saúde e que ela gostaria de ajudar e de fazer mais neste setor, caso ela seja então a secretária de Estado da Saúde. Então, deu a entender que ela vai topar
essa possibilidade. Ela, inclusive, hipotecou o apoio, contrariando o próprio partido, Cidadania, que fechou o apoio a Luiz Inácio Lula da Silva, né? E em Santa Catarina, ela, como sendo mesmo do Cidadania, ela declarou apoio a Jair Bolsonaro e declarou apoio também a Jorginho Melo. Está diante, então, de uma diferenciação, e seja o que vai acontecer com ela, não sei o que vai acontecer na conjectura nacional a partir deste posicionamento de Carmen Zanotto. Mas, enfim, as eleições basicamente já estão chegando aí neste segundo turno, né? Vamos acompanhar com toda a cautela. Eu tenho que ter realmente uma medida dentro da razão, porque a gente faz comentários hoje em outros portais do estado de Santa Catarina e precisamos então tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente passa a ser também, né, Céu, bastante visado diante das coisas que a gente vai colocando, e então a gente tem que estar muito atento a essa situação, porque a nossa liberdade pode estar indo para o espaço. Nossa liberdade de expressão, nossa liberdade de ir e vir, enfim, há uma situação toda complexa que nós estamos tendo em termos de temeridade do que está por vir neste Brasil. Então, tomara que tudo se consolide de forma mais tranquila e que as coisas não sejam exatamente o que nós estamos preocupados ou prevendo a acontecer. Alguns problemas até já estão acontecendo de forma antecipada, com pichações, abates de gados, invasão de terras. Parece que as coisas estão se despertando até um tanto cedo demais. Mas enfim, teria mais coisas para comentar com vocês. Na semana que vem a gente volta então com um novo programa, um novo assunto. Vamos ver se eu volto sozinho ou se trago algum entrevistado para a gente poder já fazer uma avaliação prévia do que está por acontecer nestas eleições do segundo turno. Céu, muito obrigado e a gente retorna então na próxima semana, tá bom? Até lá! Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a professora Carolina, professora do Centro de Educação Aprender Brincando. E nos dias 15 e 16 de outubro de 2022, nós estamos fazendo um evento no Lagens Garden Shopping, o CEAB no Garden. São várias oficinas, então, propostas para crianças dos 2 aos 9 anos, com o objetivo de mostrar como o Centro de Educação Aprender Brincando trabalha, como é a sua metodologia. Então, para cada oficina, trabalhamos um pouquinho da metodologia Aprender Brincando. Nós temos construção de animaizinhos com tampinhas, aquários coloridos em garrafas PET, produção de colar, pulseira, anéisinhos. Temos os jogos gigantes em que nós podemos brincar em conjunto, mas também podemos nos divertir no individual. Temos receita de massinha caseira para fazer em casa, com itens bem comuns da nossa cozinha: farinha, sal e azeite. Como vocês podem perceber, várias crianças já estão aqui se divertindo. Nós recebemos, no sábado, cerca de 120 crianças que se divertiram e levaram para casa uma borboletinha doce, uma lembrancinha do Aprender Brincando e um pequeno jornal que contém matérias de todas as turmas, daquilo que nós fizemos durante o ano de 2022. Quer conhecer um pouco mais da nossa metodologia? Vem conhecer o Aprender Brincando! Se você
Então, né? Estamos aqui, final de semana, Shopping Garden. Imagina trazer o Aprender Brincando para dentro desse espaço. Foi maravilhoso. Estivemos aqui ontem, no Dia dos Professores. Todos os nossos professores, com a garra que têm, fazendo a diferença. Foi muito bom. A energia que trocamos com crianças, com pais. Isso realmente é aprender brincando. E nós só temos que agradecer. Agradecer aos pais que trouxeram seus filhos, aos nossos alunos que vieram com toda alegria participar e também aqueles que não são nossos alunos, mas quem sabe um dia poderão ser, certo? Então venham conhecer, Aprender Brincando. Esperamos vocês. E aí, galera, bora conhecer o Centro de Educação Aprender Brincando? Vem! A escola é o lugar da gente aprender a ler o mundo. Aqui a gente aprende brincando, a ler, escrever, fazendo continhas e compreendendo o mundo. Aqui construímos o conhecimento em conjunto de forma lúdica e interativa. Para sermos agentes críticos e com autonomia na sociedade em que vivemos. Contamos com turmas de diferentes tamanhos, do maternal até o 9º ano. Temos um material didático próprio e adaptado à nossa metodologia, já incluído na mensalidade. Além das disciplinas curriculares, temos aulas de inglês, música, filosofia, informática, cidadania e ética desde pequenos. A partir do 6º ano, estudamos em salas ambientes, organizadas por áreas do conhecimento. Venham nos fazer uma visita e conhecer a escola que faz a diferença.